Olá, Renata. Nosso quadro de hoje, Conexão Social, Histórias que Inspiram, tem a honra de receber o empresário, palestrante e escritor Edgar Ueda. Ele é nosso convidado e hoje vai dividir com a gente aqui a sua história de vida. E eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão em casa agora. O nosso programa ele tem esse objetivo, além de inspirar as pessoas, trazer histórias como a de Edgar e fazer com que você, que está em casa agora, pensando até mesmo que não tem mais jeito, você acha que só você sofre, e você não sabe a solução, você não tem esperança. Então, hoje você vai conhecer uma história que com certeza vai te inspirar. E eu quero te dar as boas-vindas, Edgar. Muito obrigada por sua presença. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Eunice. Eu que agradeço o programa Ressoar. Estamos aqui para provocar mudança, inspirar e motivar as pessoas, né? Nós estamos vivendo um momento de incerteza, insegurança, dúvidas, e esse é o melhor momento para que a gente possa contribuir também. Sim, nós conversávamos ainda antes de entrar ao ar e você estava me falando um pouco. E eu fiquei muito impressionada quando eu conheci sua história. Eu queria que você começasse a falar como foi sua infância. Porque hoje eu sei que você é um homem de sucesso, hoje você é uma pessoa que sabe até se posicionar diante dos problemas, aprendeu a resiliência, criou métodos, trouxe outros. Mas nem sempre foi assim, né, Edgar? Comece então falando como foi sua infância. Bom, bacana, né? Eu acho que toda pessoa nessa construção, nessa jornada, com o objetivo de ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa bem-sucedida, passou por muitas dificuldades e a minha história não é diferente, né? Eu nasci numa família muito pobre, que é diferente de humildade. Eu sempre falo que todo ser humano, seja ele rico ou pobre, ele precisa ser humilde. Agora, eu vim de uma família muito pobre em recursos financeiros. Então, até meus 4 anos de idade, nós morávamos numa estufa. Para quem não sabe o que é uma estufa, aquele barracão de lona. Minha mãe trabalhava na roça, era boia fria. Eu fui conhecer meu pai com 18 anos de idade, então minha mãe super limitada em termos de recurso para criar 4 filhos. Ela tinha que acordar às 5 horas da manhã, pegar aquele caminhão de pau de arara, ir para a roça e ficar lá até 7, 8 horas da noite, porque se ganhava por produção. Então, quanto mais se produzia, ela arrancava batata na época, para conseguir sustentar E 4 isso aqui em filhos, né? São Paulo, no Isso no interior? interior de São Porque a Paulo. gente ouve essas histórias mais lá no Nordeste, né? A gente não imagina que Não. São Paulo a gente tem histórias assim, né? Eu nasci numa cidade de 13 mil habitantes, que chama Pinhalzinho. É uma cidade muito pequena e uma cidade também, na época, muito de batateiros, né? Você tinha mais irmãos? Nós somos em 4 e aí, enfim. Então, a minha infância foi desse jeito, até que com 9 anos de idade, minha mãe voltou da roça, ela foi cozinhar e aí ela colocou só um prato de feijão na mesa. E não era a questão, não era nem o prato de feijão, né? É a questão que quando eu perguntei para minha mãe se ela ia comer, ela empurrou o prato e começou a chorar. Naquele momento, foi um momento muito difícil, porque uma mãe, ela prefere dar de comer para os filhos do que comer, né? Então, é um momento que toda vez que, quando traz na memória, me gera bastante esse estado emotivo pela situação. E com 9 anos de idade, eu tomei uma decisão na minha vida de ter uma vida diferente dali por diante. E aí eu saí pedir emprego e com 9 anos de idade eu comecei a trabalhar. Eu virei entregador de leite com 9 anos Com de 9 idade. anos de idade. E aí as pessoas perguntam, hoje eu ainda trabalho de 12 a 14 horas por dia, as pessoas perguntam se trabalho para mim é uma dor, é um sacrifício. Eu falo que não, porque desde os meus 9 anos de idade eu aprendi a fazer do meu trabalho uma diversão. Então eu curto a jornada, eu gosto do que eu faço, eu não faço Aprendeu por cedo, né? obrigação, né? Então isso deixou minha vida mais leve a partir de então. Uma criança com 9 anos de idade quer brincar, quer estudar, eu tive que escolher. Eu tive que tomar uma decisão na minha vida e mudar
a vida, né? E toda vez que eu entregava o leite, voltava, eu recebia uma moedinha e essa moeda me dava a oportunidade de comprar um pão, comprar um saco de feijão, comprar alguma coisa para levar para casa, E né? você se sentia útil também de poder Sim, contribuir. sim. Porque E você fica impotente, né? De o que que eu posso fazer para mudar esse cenário, né? sim, eu acho que a dor, normalmente, ela começa quando a gente sente essa impotência, né? Quando você vê pessoas que você ama sofrer e Sim. você tá junto e você não tem o que fazer. E essa dor te acompanhou por quanto tempo? Esse momento de vocês passarem por necessidade, dificuldade, a angústia de ver sua mãe sozinha, a saudade, não sei, você conheceu seu pai com 18 anos, Isso. mas você tinha vontade de conhecer seu pai? Fala pra gente dessa experiência. Então, ao longo do tempo a gente vai construindo uma blindagem, né? Até por proteção, né? Então, eu tentava não focar muito na falta de recurso, ou tentava não focar muito na ausência, por exemplo, do pai. E olha que engraçado, né? Eu, por exemplo, não tive nem meu pai nem minha mãe em nenhum dia, por exemplo, reunião dos dias dos pais e dia das mães na escola, porque minha mãe estava trabalhando, não podia faltar para ir para a escola e meu pai era uma pessoa ausente, né? Então, e nem por isso eu usei uma muleta de falar não vou vencer na minha vida porque eu não tive, porque eu não tive, porque eu nasci dessa forma. Eu fui tentando romper paradigmas dentro dos meus limites, né, e barreiras que a gente tinha por limites, até por capacidade intelectual, financeiras, né? Então, eu com 19 anos de idade me mudei para o Japão para trabalhar como peão, operário de fábrica, né? E lá eu construí uma história de sucesso. Então, virei diretor de marketing de uma rede de Mas como é que foi supermercado. essa transição de você sair do interior e ir direto para o Japão? Você tem a descendência, Sim, eu sou. claro, tinha uma facilidade aí, mas fala como é que foi essa decisão, né? Que é Então, uma decisão você largar seu país e não falar a língua, né? Ir embora. é que assim, dos 9 anos aos 19 tem uma outra história, né? Eu fui vendedor de coxinha, fui garçom, eu trabalhei atrás de balcão. Então, eu tive várias profissões que, pela minha estrutura de capacidade, era o que tinha, né? E aos 17 anos eu empreendi pela primeira vez. Né? Eu juntava o dinheirinho, aprendi com meus avós, né? Que olha, não importa se você está ganhando R$ 100, pega desses R$ 100 alguma coisa e guarda no banco, né? E com 17 anos eu consegui guardar um dinheiro suficiente para investir no meu primeiro negócio. Olha, um moleque de 17 anos, Mas já tinha uma mas já visão empreendi, já empresarial. tinha uma visão. Empreendi numa lanchonete. Aos 18 já estava quebrado, não sabia empreender, né, mas faz parte da vida. Aos 18 voltei a empreender numa sorveteria, aos 19 eu quebrei de novo. E aí eu decidi, o meu irmão mais velho, ele foi para o Japão, e ele falou, não é tão ruim como se parece, né? Como se vendia, né? Mas eu fui sem saber falar o japonês, eu não tinha dinheiro para passaporte, nós financiamos por uma agência, eu levei 6 meses para pagar passagem, documentação, tudo. Trabalhei em fábrica, em linha de produção, trabalhei na construção civil. Fala um pouco dessa experiência, porque eu sei que nós temos ainda irmãos, né? Amigos que Sim. estão lá até hoje, que não conseguiram sair. E como é que é viver em outro país dessa maneira, trabalhar tantas horas, como você estava me contando? Eu falo que assim, toda a jornada tem seus momentos de dores e de prazeres, né? E eu tive as minhas, né? Com 19 anos eu chorava quase todo dia, porque estava longe da minha mãe, que era minha mãe e meu pai. Eu tinha um filho de um ano, né? Aí você já tinha um Eu já filho tinha um também. filho de 1 ano. E aí, toda sem falar, eu lembro que eu ia para o supermercado para comprar açúcar, levava sal. Você não sabia o que você estava comprando, não sabia ler em japonês, né? Aí você colocava o sal. O meu chefe pedia, por exemplo, vai lá buscar uma ferramenta, eu levava outra. Então, apanhei demais, sofri demais. Hoje eu vejo como eu dou risada desses momentos, né? Mas foi um momento difícil, num país que era muito frio, que nevava, longe de tudo e de Cultura todos, né? Uma totalmente cultura diferente, totalmente diferente, mas muito que para mim diferente. foi uma escola.
Eu mudei a minha mentalidade, eu cresci muito profissionalmente, eu me tornei um homem muito mais maduro e responsável, disciplinado, com compromisso. E aí eu fui trabalhar como diretor, saí da fábrica, virei diretor de marketing, depois virei empreendedor no Japão, Que montei uma bacana. agência lá. E aí fui para ficar 2 anos, acabei ficando 9 anos e meio lá. E as pessoas, primeiro que as pessoas querem sucesso da noite para o dia, né? Aquela história da bala de prata ou a fórmula mágica, não existe, né? Existe sim um conjunto de fatores, uma conjuntura de processos que te leva ao sucesso. Né? Por exemplo, nós falamos de persistência, resiliência, trabalho duro, de repente... Resiliência na prática, né? Fala de Resiliência resiliência na na prática. prática, né? De fato, eu aprendi no Japão até uma filosofia oriental também do Kaizen, que é hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. Então, é o desenvolvimento contínuo. Melhoria A contínua, gente né? tem aquela percepção de que porque eu fiz uma faculdade, eu já tenho conhecimento suficiente. Eu estudei lá atrás, eu não preciso estudar hoje. E isso eu aprendi no Japão. Então, até hoje, eu continuo estudando, me reciclando, desenvolvendo o tempo todo. Né? Não é porque hoje eu estou no palco palestrando, que eu escrevo livro, que eu tenho que parar de aprender. Né? Mesmo porque as informações, ela é cíclicas, ela muda, ela renova o tempo todo. E aí você voltou para o Brasil e aqui você começou a empreender. Logo que você chegou, como é que foi sua volta para o Brasil? Né? Qual o primeiro negócio que você montou aqui? Sim. Difícil também. Imagina você ficar 9 anos e meio as amizades mudaram, né? O mercado mudou, o país estava diferente. Você foi embora né? um garoto, agora Eu fui já embora voltou. um garoto, já tinha voltado já um pouco mais maduro, né? E olha que interessante, também as pessoas associam como experiência tempo de mercado, né? Eu tenho 30 anos fazendo isso, significa que eu sou melhor. Não, você pode estar fazendo errado, você pode estar fazendo o que é velho, né? Então eu sempre fui desapegado a essas teorias, né? Esses ditados que são velhos paradigmas do mercado, né? E quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fui fazer é entender o novo Brasil, entender o mercado que nós estávamos, qual que era a tecnologia, qual que era o processo, o que estava funcionando no país. Eu não entrei fazendo, né? Todo mundo tem um sonho. Tem gente que tem sonho, mas não coloca em prática. Tem gente que coloca em prática, mas não treinou. E eu sempre fui muito bom em fazer esses 3. Sonhar muito grande, treinar bastante e praticar o que eu treino. Então, isso para mim fez muita diferença quando eu entro em jogo, né? Então, é um pouquinho disso. Quando eu entrei, voltei para o Brasil, eu abri uma agência de publicidade, porque era o que eu sabia fazer. Eu tive 3 agências, inclusive no Japão. E logo eu entrei no mercado imobiliário, que foi minha paixão e que estou até hoje. E que virou meu core business aí de mercado, né? Que bacana. E aí começou, eu acho que essa experiência toda que você trouxe, então você aplicou e você viu que dava certo, foi identificando as necessidades, porque eu acho que o sucesso está em resolver problemas, quando a gente trabalha com bastante capacidade de resolver o problema das pessoas, que é uma coisa que às vezes a gente não entende muito, mas eu acho que essa conexão de você descobrir, resolver problema é o que dá sucesso. E desde então você veio trilhando esse caminho até chegar aqui na parte de desenvolvimento pessoal, que aí você já não quis só para você. Você falou, vou dividir conhecimento. Aí você me fala aqui no livro, e eu já tinha lido também, dos momentos que para você, que você chama de turnaround. Me fala um pouco como é que você criou isso e que você hoje divulga, para as pessoas poderem entender. Primeiro, foi até interessante você citar, Eunice, essa questão de resolver problemas. Eu, em 2013, no final de 2013, o mercado imobiliário já estava caindo demais, né? Falta de demanda, muita oferta, falta de crédito no mercado. E começou a gerar muito estoque, né? As construtoras, incorporadoras, gerar muito estoque. E muitas das empresas de vendas, ela não aceitava entrar nesse tipo de situação, porque ela pensava, é um pepino, é um problema, e não sou eu que vou tentar resolver.
E eu vi isso, quando a maioria enxergava osso, eu enxergava filé mignon, essa era a história. Porque tinha pouca gente surfando nessa onda. Então, primeira coisa, eu criei aquela estratégia do Oceano Azul, eu saí desse mercado que todo mundo estava atuando, eu fui para Tocantins, fui para Roraima, eu fui explorar outros mercados e foquei em produtos que eram desafiadores, onde quase ninguém queria trabalhar dentro do mercado imobiliário. Só que você tinha conhecimento, você sabia como Tinha fazer. conhecimento, eu acreditava na minha capacidade e aí eu comecei a resolver problemas de estoque dentro do mercado imobiliário, vender o que quase ninguém conseguia vender e criei uma empresa especializada nisso. Que bacana. E aí o meu método turnaround é simplesmente isso, o poder de virar o jogo, dar a volta por cima e resolver problemas. Fantástico. Né? E aí eu falei, será que isso também funciona na vida pessoal ou era só nos negócios, né? E foi que 4 anos atrás eu quebrei, fiquei com uma dívida de mais de 3 milhões, né? E aí eu falei, opa, agora eu preciso ver se funciona, porque todo PJ é pessoa física ligado, né? Sim. Existe esse lastro. Sim. Eu falei, isso não é um problema da empresa, isso é um problema nosso. E aí a gente demorou 1 ano e meio para resolver, resolvemos. E depois, no ano seguinte, a gente já estava dobrando de tamanho todos os anos novamente. Aí a minha empresa hoje está em 12 estados, mais de 40 cidades. Que bacana. Então, e aí você falou, vou então multiplicar, vou ser um multiplicador disso tudo que aconteceu comigo, que deu certo. sim, Você, depois de escrever o livro, então você começou a palestrar. sim. Hoje você dá palestras motivacionais. Me fala um pouco dessa experiência. Eu pensei como que eu poderia também transformar outras pessoas e não era pelo dinheiro. Eu falo 100% do meu livro, hoje é praticamente, enfim, doado. Hoje a gente já falou nos bastidores aí das ações que eu venho fazendo, né? Sim. O pessoal fala que quando você ajuda, você não pode falar em público, né? Então, mas eu ajudo muitas pessoas, hoje eu ajudo no ambiente ecológico, né? A gente entrou numa empresa hoje que tem a responsabilidade de plantar árvores, tanto para neutralizar o que é consumido, não sei se você sabe, nós consumimos 95 árvores ao longo de nossa vida. Nós retiramos, né, toda pessoa retira do planeta 95 árvores, né, em média, né? O que nós estamos fazendo para retribuir? Então, eu pensei como que eu poderia fazer para retribuir. Fazer essa compensação. Né? Fazer essa compensação. Eu amo o universo pet, então eu estou com um projeto novo esse ano para ajudar pets que estão na rua, debilitados, em situações críticas, né? Hoje eu palestro, hoje eu sou influenciador digital que eu impacto pessoas. Eu contei nos bastidores uma mensagem que um garoto de 17 anos falou que eu fui responsável por tirar ele de um possível suicídio, né? Então isso é imensurável, não tem preço e significa que a gente está no caminho, né? Sim. Eu queria que você falasse, já que você falou um pouquinho da responsabilidade social, e aqui no Ressoar a gente respira isso, né? Então é muito importante a opinião das pessoas que senta aqui, que fala, que nos dá as mãos e que fala junto com a gente, levanta essa bandeira. Como empresário e que tem uma pessoa que tem uma história como a sua, qual a importância das pessoas se envolver em projetos sociais, em participar de alguma ação voluntária, seja essa como a sua, de palestrar, de escrever um livro como esse, que certamente tem aqui uma mensagem que transforma a vida das pessoas, né? Queria que você falasse um pouco disso como empresário. Bacana. O fato de você tem uma palavra em inglês que chama giver's gain, significa doadores ganham mais. É se doando que você é aquela teoria, né? O que você semear, você tem de volta, o que você plantar, você colhe. Eu estou numa fase que eu sinto a necessidade de fazer mais pelos outros que talvez não tenha a mesma capacidade intelectual, a mesma capacidade física ou financeira de sair daquela situação crítica, né? Então, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma palestra, e a gente não tem como mensurar o impacto que isso causa na vida das pessoas. Eu recebo feedback diariamente
sem demagogia, diariamente, de que uma pessoa que lê uma frase no meu Instagram, que leu meu livro, que assistiu minha palestra, que ouviu um vídeo que eu fiz, que mudou a vida dela, né? Então, eu não estou aqui para mudar o mundo, nem para impactar o mundo. Eu estou aqui para fazer a diferença na vida de uma pessoa. Porque se a gente acreditar que fazendo a diferença na vida de uma pessoa por vez, a gente pode mudar uma nação, a gente pode mudar um país, né? Então, essa é a fase que eu estou vivendo, né? As minhas aspirações futuras é, de fato, poder cada vez mais contribuir. Estou escrevendo meu segundo livro, que eu lanço aí em breve. Bacana. Né? Também estou rodando aí o país para passar essa mensagem, né? Mostrar para as pessoas que é possível, independente da origem dela, independente de como ela veio ao mundo. Ela não muda passado, mas ela muda futuro, ela cria futuro e está nas mãos, né? E eu tenho uma frase no meu livro que eu falo que quando você perder a aposta, não perca a lição. As pessoas veem como o fracasso, como algo negativo, uma quebra de uma empresa como algo negativo, e eu sempre vi como positivo, né? Eu sempre falo que é no fundo do poço que a gente encontra os grandes diamantes, né? De repente é no seu pior momento que você ganha o melhor aprendizado de vida, né? Sim. E eu sempre tive isso. Os meus piores momentos, quando eu voltei muito mais forte, com muito mais vontade de vencer na vida, muito mais resiliente e preparado, mostrando que tudo na vida são eventos, né? Então, um dia de pé, um dia no chão, um dia de pé, um dia você está no alto, outro dia você está embaixo. E essa é a jornada de sucesso das pessoas, né? O empreendedor ou profissional de sucesso, ele não fica o tempo todo numa linha reta, numa linha crescente, né? Sim. Ele pode ter hoje, amanhã. O importante é ele entender que faz parte da vida esse processo, né? E para deixar o recado final, eu falo que muitos sonham, né, com a vitória, com o sucesso, em construir algo melhor na sua vida, né? Agora, poucos acordam cedo, trabalham duro, são proativos, têm atitude, iniciativa. Porque se a gente ficar, Eunice, só no campo do sonhar e desejar, nada na nossa vida vai acontecer. Ou do vitimar, né? Culpar as O pessoas. vitimismo virou onda, virou moda, né? Eu não consigo porque o governo está desse jeito, eu não consigo porque o Brasil e o mundo está em crise, Não né? tem oportunidade. Eu não tenho oportunidade, nasci numa família pobre, nasci numa cidade pequena. Ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu filho. E aí as pessoas vivem no processo de vítima, né? De muletas, isso é ruim, porque nada vai mudar na vida dela, né? E na minha vida eu sempre entendi que o protagonismo, o controle do resultado era de minha responsabilidade e de minha competência. Se eu não tenho hoje, eu tenho que aprimorar, eu tenho que buscar e desenvolver. Mas a responsabilidade é minha, né? Tem 3 coisas que a minha vida mudou muito: conhecimento, network, conexões e ação, né? Então, conhecer pessoas é super importante, conhecimento é super importante e agir é super importante. Puxa, que então, bacana. são 3 elementos 3 que pilares. faz toda uma diferença, né? Sim. Edgar, para quem quer te encontrar, se quiser deixar seus contatos, rede social. Sim. Bom, me segue na Edgar Ueda Oficial, Instagram, YouTube, Facebook. Meu site é edgarueda.com.br. O site da minha empresa é neximob.com.br. Nas redes sociais, Edgar Ueda Oficial. Só me seguir lá, que eu gero conteúdo diariamente aí para fazer da sua vida, do seu dia, uma vida melhor. Que bacana. Obrigado, né? Edgar, eu que quero te agradecer por sua presença, e quero te parabenizar por sua história de sucesso, que graças a Deus você tem hoje para contar coisas que certamente vai ajudar muitas pessoas. Foi muito enriquecedor te conhecer e ouvir tantas histórias e tanta coisa boa que você passou aqui para a gente. Eu espero que tenha sido útil também para as pessoas. Você está convidadíssimo a voltar mais vezes.
Te desejo muito sucesso e muito obrigada. Obrigado, Eunice. Eu que agradeço a oportunidade. Espero estar aqui mais vezes. Obrigado. Obrigada.